Aqui, como no começo não havia carro na casa, era o caminho que fazia a carroceria. Ele fazia esse caminho aqui, circulava essa árvore, e ali hoje está em um lugar um pouquinho diferente, foi rebocado, era onde bebiam os cavalos. Ali um banquinho que é a namoradeira, que é a estrutura portuguesa mesmo, ali os azulejos, né? Bem nítido que era do começo da casa mesmo. E aqui o jambeiro, que em 1987, pois é, que posteriormente deu nome ao que é hoje essa casa. Como ele fala, ele tinha mais de 100 anos em 1987, o que faz com que ele seja anterior ao dinamarquês na casa. Entre aqui e saia entendendo o que foi a obra do Antônio Parreiras de uma maneira geral. E a gente acompanha desde os primeiros estudos a carvão até aqui nessa sala os estudos das cabeças dos personagens, dos aventureiros, toda essa parte aqui. E aí, enfim, as duas pinturas monumentais, que era uma monumental que virou duas pinturas grandes, o resultado final. Então, a ideia é mostrar como era o processo dele de trabalho para esse lado da pintura dele. Ele viveu de que período a que período? Ele nasceu em 1860 e morreu em 1937. Idoso. Ele atravessou o século, né? Exatamente, já na verdade. Século XIX para o século XX. Exatamente, né? a produção dele se separa exatamente uma parte do século XIX e uma parte do século XX. E me diz assim, para quem não conhece a obra de Antônio Parreiras, assim, qual é a grande importância desse pintor? Assim, o que ele foi, assim, se destacou, a singularidade do Antônio Parreiras? Além de ter sido, talvez, provavelmente o maior pintor de paisagens que o país já teve, inicialmente, o Parreiras tinha algo a mais que era na personalidade exuberante. Na década de 20 ele foi votado o artista mais popular do país, como pintor. E ele foi o primeiro pintor brasileiro a realmente fazer da pintura uma profissão. Ele colocou em praticamente todos os palácios de governo, de norte ao sul do país, essas pinturas históricas. E essa casa, né? Quer dizer, a casa onde ele morou. Aqui é a casa onde ele morou. Exatamente. Né? Então, e ele imaginou, assim, guardar essa obra e deixar essa obra aqui, ou foi uma obra do acaso, né? Foi do acaso. Ele morava, essa aqui é uma casa do arquiteto paulista Ramos de Azevedo, que era amigo do Parreiras, e foi construída em 1895. E aí o Parreiras viveu aqui esse tempo todo, 42 anos nessa casa. E quando morreu, o que tinha ficado, né, eles chamam de sobra de ateliê, mas acabaram sendo uma parte da produção mais espetacular dele, que a gente vai ver ali embaixo. E o museu recebeu muitas outras doações ao longo dos anos, que fez realmente um acervo espetacular do Parreiras e dos contemporâneos dele. Quer dizer, grande parte do acervo está aqui ou tem obras dispersas em outros Não, da museus? produção dele tem uma parte muito significante aqui, mas tem muitas outras coisas importantes em outros museus e em coleções particulares. Volta e meia você vê num leilão de arte um Parreiras importante aparecendo. E uma produção muito grande, né? Ele tinha uma produção, ele viveu muito, né? E uma coisa que
que é muito impressionante na obra do Parreiras foi que ele viveu 77 anos e não sofreu nenhuma decadência. Final. Essa pintura aqui, isso aqui era o quarto do Parreiras. Aqui, a cama dele era bem ali onde ela está. E em cima da cama dele, na parede, ficava aquela pintura. Que ele mesmo... Ele gostava muito da pintura. Ou como se chamava naquela época, era presidente do estado, o Nilo Peçanha. E aí, em 1903, esse prédio estando em leilão, o Nilo Peçanha consegue comprar com dinheiro público a casa. Por isso, ele hoje tem o nome de Palácio Nilo Peçanha. E a partir de então, e até haver a fusão, aqui foi a sede do governo fluminense, né? Com a fusão, juntaram-se os estados do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara, e nós deixamos de ser a sede administrativa do estado. E aí o prédio, então, passa a ser, um ano depois, o prédio é cedido para, na época, a Fundação Estadual de Museus, e para se transformar, então, no Museu de História, ou seja, o guardião da memória fluminense. O prédio sofreu muitas reformas. De 1903 até hoje, o prédio sofreu muitas reformas. Então, hoje, o que a gente vai ver aqui não é aquele palácio do Ingá que foi a sede do Nilo Peçanha. No momento, a gente está com uma exposição de arte brasileira que junta os acervos, especialmente os acervos dos museus do estado. Todos são estudos. Então, a gente começou estudos de academia, os estudos da expressão humana, que era uma matéria que tinha na Academia Imperial de Belas Artes e depois na Escola de Belas Artes, que era o estudo das expressões, né? Então, era a raiva, a dor, o ódio, o desdém, que está aqui no corredor. Aqui são as pinturas históricas e de gênero, são a evolução, as tentativas, os acertos e os erros de se fazer uma composição. Aqui é o melhor exemplo, porque tem o quadro, a composiçãozinha, esse quadro está no Rio Grande do Sul, e ele é assim mesmo.
só que ampliado. E aqui tem as figuras, né, desde só o cavalo com os homens, porque é uma história, é um episódio da Revolução, da Guerra dos Farrapos. Então tem os gaúchos todos paramentados, sem o cavalo. Então tem esse exercício mesmo, né, das várias possibilidades de se compor as figuras que vão aparecer no quadro. Essa exposição ela tem um caráter assim bem processo de construção, né? Da criação, da gestação, né? É para mostrar, é para sensibilizar mesmo, é para mostrar uma coisa que as pessoas geralmente não veem, né? E que fica restrito aos ateliês, como eu digo no texto, fica às gavetas, aos cantinhos, muitas vezes vai se perdendo. Essa memória do quadro, né? Essa memória do quadro, memória da obra de arte aqui. E aqui é interessante porque essas salas dão para o jardim. Desde os primeiros, desde o governador Francisco Portela até haver a fusão, todos os governadores moraram aqui, inclusive os governadores da época dos militares. Para cá era a residência, e aqui existia uma passagem que ia dessa parte, o que se chamava de expediente, né, onde o governador trabalhava, onde trabalhavam várias secretarias. Aqui embaixo tinha toda a parte de imprensa, onde hoje, é engraçado, onde hoje temos uma oficina de gravura, ficava a imprensa, a assessoria de imprensa do governador. Então, vamos lá. Aí, aqui, hoje o museu está... Nossa proposta é porque, como o Museu é de Arte e de História, então, hoje a nossa proposta é esse espaço que vocês viram, eram espaços de trabalho do Palácio. E, então, hoje esse espaço é ocupado com as exposições de arte. A partir daqui, nós vamos entrar no que era a antiga residência e o que é o espaço de história hoje do museu. Então, aqui nós temos uma pequena galeria dos governadores, que será ampliada, que nós temos quadros a óleos, retratos a óleos de quase todos os governadores.